Sejam bem-vindos a mais um podcast da Will. Hoje connosco temos o Eddie, Coach Eddie, mais conhecido por Eduardo Fonseca, mas mais conhecido pelo Coach Eddie. Ele é conhecido como Mobility Guy, tirou a formação do FRCA, Functional Ranging Conditioning, e está mais à vontade para falar de todos os temas sobre a mobilidade e as vantagens da mesma. Eddie, estás fixe? Vamos a isso. Pronto. Tudo bem? Tudo. Fala-nos aí um bocadinho sobre ti, sobre o teu percurso académico e profissional. Dá-nos aí uma visão de quem tu és. Bem, eu basicamente, o meu percurso profissional, ou antes do meu percurso profissional, eu tirei a gestão do desporto na Faculdade de Motricidade Humana. Porque é que eu tirei a gestão do desporto? Eu sempre estive relacionado com o desporto. Okay? Fiz vários desportos federados, nunca procurei fazer um só. Fiz futebol, fiz futsal, judo, e se quiseres considerar o xadrez como desporto, também me ajudou muito naquilo que eu sou hoje. Okay? Depois na escola, sempre pratiquei basquete e voleibol interescolas, e não me considero uma estrela em nenhum, mas considerava-me bom em qualquer um dos desportos. E quando chegou a altura da faculdade, eu não sabia bem o que é que queria fazer. Sempre tenho um background familiar na área do empreendedorismo e na parte da gestão. Na altura, acho que a educação em Portugal está muito mal feita, em que no nono ano e ao 10º ano tens que escolher por onde é que tens que seguir. Uma área. E eu, tendo este background, escolhi a economia porque sentia-me confortável. E quando acabei o secundário, achei que, como não sabia o que queria fazer, então olha, vou para a faculdade. Não sei o que é fazer, vou para a faculdade. E quando estava a procurar cursos, procurei ciências do desporto e tudo mais. Falei, mas estes gajos estão a pedir biologia. Eu não tirei biologia. Não vou tirar um ano inteiro só para fazer biologia. Continuei a procurar cursos, vi gestão, marketing, candidatei-me a isso tudo. E depois, do nada, encontrei gestão do desporto. E eu, espetacular, isto existe. Vou fazer os dois. Vou conciliar os dois. Entrei em gestão do desporto, vi que o Mourinho tinha andado na faculdade, achei, olha, impecável, o Mourinho também, vamos a isso, não é? E quando comecei a fazer gestão do desporto, comecei-me a apaixonar mais ainda pelo culto do corpo, e quando acabei a faculdade, ainda não tinha a certeza daquilo que queria fazer, então comecei a fazer pequenos trabalhinhos relacionados com o desporto, outros nem tanto, sempre também um bocadinho na área da gestão. E percebi que não estava a fazer aquilo que queria fazer, que era ajudar pessoas e atletas a atingirem os seus objetivos, seja físicos ou não, porque mesmo gestão do desporto, se eu não pudesse dar treinos, abria um ginásio e procurava criar alguma filosofia por trás em que eu pudesse ajudar os atletas na mesma. E não é por sorte que eu tinha direito à cédula não é técnico, qual é a outra? Diretor desportivo. Okay. E então, como diretor desportivo, permitia-me dar treinos. Só que eu não tinha a confiança suficiente, ou acho que o know-how suficiente para dar treinos. Eu lembro-me na faculdade também faltava muitas aulas de gestão por estar confortável, ia tirar as aulas, e algumas aulas assistir as de ciências. Então tive acesso muito à bibliografia dessas cadeiras. E então, permitia-me estudar e focar um bocadinho mais na vertente do treino. E como não me sentia confiante, decidi, vou fazer uma pós-graduação em personal training avançado, que no fundo aquilo não tinha nada de avançado. E para cobrir alguma das lacunas que eu sentia que me faltava para dar treinos. E até foi nessa formação que eu conheci um dos que eu considero ser os meus mentores. Okay? E ele por acaso só durou um mês nessa formação porque ele viu que não havia nada especial naquilo, para tirar para ele, pelo menos. Fiz a formação, ao mesmo tempo comecei a dar treinos, outdoor e alguns ao domicílio, e então isso permitiu-me também ter sempre dúvidas para poder colocar na formação. E então, aprendia muito também com os outros, que havia lá alguns profissionais que já davam treinos, e entretanto decidi, preciso de pessoas em massa. Okay? Preciso ter mais experiência, preciso de mais pessoas, preciso pôr as coisas em prática, não é? As pessoas hoje em dia, os profissionais procuram muito só teoria, e depois não põem as coisas em prática e dizem-se gurus da situação, não é? Eu acho que tem que haver um centro entre os dois. E então decidi ir para um ginásio.
podia encontrar um maior número de pessoas a fazer, a treinar. E fui a entrevistas, fui ao Homes Place, fui a Fitness Hut, fui a uma carrada de ginásios e decidi que seria no Fitness Hut que eu ia começar, porque dava-me alguma, tendo a mentalidade de empreendedor, dava-me a liberdade de poder gerir o meu próprio negócio. Okay? E pronto, e por coincidência, que não existem, não é? Essa pessoa que eu conheci, que está comigo hoje na Strong Tribe, que é o Fábio Torres, tinha saído do ginásio dele e foi trabalhar para o mesmo ginásio que eu. Com milhares de ginásios que existem em Portugal, ele foi trabalhar para o mesmo ginásio que eu. E eu, espetacular, eu quero aprender muito mais sobre o corpo humano. Então, chateava o gajo todos os dias, estás a ver? Eu dava treinos, quando eu via que as coisas não estavam a correr muito bem com os meus clientes, Fábio, olha, estou a fazer isto, estou a fazer aquilo, o que é que achas que eu posso melhorar? Então começámos a partilhar muitas ideias, muitas ambições, projetos que a gente tinha em mente, e então decidimos nos juntar, não é? E criar, neste caso, o que é a Strong Tribe. Exato. Explica-nos aí também um pouco o que é a tua Strong Tribe. O que é a Strong Tribe? Olha, honestamente, começou com, olha, bora juntar os nossos clientes e fazer um jantar. Okay? Começou assim. E porquê? Porque nós queríamos criar não uma cultura, que existe uma diferença entre cultura e comunidade. Queríamos criar uma comunidade em que os meus clientes, quando fossem ao ginásio, conhecessem os clientes dele. Então, se não houvesse aquela motivação para treinar sozinhos e pelo facto de na área onde nós dávamos treino, muitas pessoas trabalhavam nos mesmos sítios ou perto, olha, vem treinar comigo, ou tu vem treinar comigo. Então as pessoas entravam no ginásio e só viam camisolas da Strong Tribe, mesmo apesar de não se conhecerem, olha, então como é que é? Estás a treinar com o Fábio, estás a treinar com o Eduardo? Então começavam a criar esta interdependência e pronto, e as coisas começaram a evoluir e o projeto começou a evoluir e hoje em dia estamos já a dar, não é formação, não é certificada, ou não tem os créditos, mas damos workshops porque muito através da vertente prática, porque acho que é assim das melhores formas de aprender, e queremos educar não só profissionais com aquilo que a gente sabe, com todas as formações que a gente já foi tirando, e passar também um bocadinho do nosso know-how prático para essas pessoas, não só para os profissionais, mas também como clientes, como população geral. Falaste aí nas formações que foste tirando, conta-nos aí um bocado das tuas formações que foste tirando por fora. Portanto, eu quando comecei a tirar as formações, eu dava um bocadinho perdido naquilo que eu queria tirar, porque existe muita coisa, e principalmente em Portugal também existe muita coisa que eu acho que nós podemos aprender simplesmente se nos focarmos na faculdade. Okay? O que eles chamam de formação contínua, basta a gente pegar um livro da faculdade e estudar e pôr em prática que começamos a perceber o que é aquilo da formação. Acho que muitas formações em Portugal têm esse problema de vão bater na mesma tecla, okay? E tentam resumir. E então eu falava com o Fábio. O que é, Fábio? O que é que achas aí de interessante para tirar? O que é que tu andas a tirar? O que é que tu andas a estudar? O que é que achas que é prático para ti? E então fui tirar uma com ele que era o Shortening, da Resistance Institute, e fiz o de coluna. Okay? Basicamente o Shortening era uma formação que se focava na biomecânica e alinhar muito as direções de força com que a gente trabalhava para trazer um bocadinho mais o foco do músculo que a gente queria trabalhar. Depois fui tirar lá fora uma formação chama-se Neurokinetic Therapy, porque eu gostava de estar mais em conexão com os terapeutas, okay? No sentido de, eu acho que a terapia e o treino são muito parecidas ou iguais. São iguais. Okay? Só a única coisa que diferencia é depois os inputs de força que nós estamos a dar. E o patamar onde estejamos. E o patamar onde nós estamos. E eu queria poder agarrar, muita gente, as pessoas saem da lesão, saem da fisioterapia, agora vai para um ginásio fortalecer isso. E depois vão para uma pessoa que não tem o conhecimento base, ok? E estão a piorar, se calhar, essa lesão, ou que levou tanto tempo a recuperar, em vez de estar a ajudar a pessoa. Ou muitas vezes as pessoas depois não procuram um profissional e vão fazer as coisas sozinhas. E então, pronto, quis saber um bocadinho mais. Tenho muitas coisas positivas a tirar dessa formação e muitas negativas também. Não o utilizo a 100% hoje em dia, mas pronto, permitiu-me também conhecer muitas pessoas pela Europa e pelo mundo fora, que estamos em constante conexão e a partilhar ideias. Depois do NKT, depois fiz alguns seminários por aí e comecei a entrar no mundo do FRC, do Functional Range Conditioning, onde fiz o Functional Range Conditioning, fiz o King Stretch, que é a mesma vertente de treino, mas para grupos,
e depois fiz o Function Range Assessment, que é mais para avaliação, para sabermos como poder aplicar todo o sistema. E depois eles têm 3 de terapia, porque o criador, o André Ospina, o Dr. André Ospina, ele é quiroprata, não só quiroprata, é treinador também, e ele viu essa lacuna da terapia e do treino, então criou estas 6 formações que se complementam e onde todos nós falamos a mesma língua. Então este ano possivelmente vou tirar as outras de terapia. Teoricamente não as posso utilizar porque não sou terapeuta e não as vou utilizar, mas permite-me se calhar regredir um bocadinho mais os meus inputs de treino para pessoas que vêm logo da fisioterapia ou que vêm logo do treino, ou poder comunicar melhor com esses profissionais. Sentes mais ferramentas de trabalho, mais ferramentas, mais conhecimento. Exatamente. Explica-nos aí um bocado, acho que o FRC é pouco conhecido, explica aqui um bocado a metodologia do treino e o que é o FRC. O FRC, como é que eu ia te explicar? O Functional Range Conditioning é, no fundo, uma vertente de treino, ok? Onde nos focamos mais na articulação, ou seja, onde nos focamos mais nas grandes e pequenas amplitudes do movimento. Okay? Basicamente, se eu quiser fazer uma flexão do ombro, o que vai permitir eu ter a máxima amplitude dessa flexão vai ser a minha cápsula articular. Se eu tiver algum conflito na minha cápsula articular, vai me impedir de fazer esse movimento, e se calhar eu quero fazer um shoulder press e estou nesta posição e não consigo mais, automaticamente o nosso corpo, por ser super inteligente, vai criar uma compensação. E ainda bem que cria compensações, mas depois essas compensações não são tidas em conta, e ao longo de anos e anos a fazer estes exercícios, e a única coisa que a gente quer é ter grandes ombros e força, que é os objetivos que a gente põe no ginásio. E números, não é? E números. Nós já começamos a colocar aqui o nosso diafragma para fora, okay? Começamos a criar muitas compensações na nossa coluna, e se calhar daqui a uns anos começamos a ter problemas na coluna e não sabemos porquê. Então, mas eu treino tanta força e estou com problemas na coluna. Porquê? Porque se calhar simplesmente eu não tinha a flexão total do ombro para fazer o exercício, não tinha os pré-requisitos. Então o FRC dá-nos estes pré-requisitos. É baseado em suportes científicos. Okay? Ele basicamente não inventou nada, como muitas das formações hoje em dia dizem, não, esta é a melhor técnica, esta é a melhor forma de fazer as coisas. Ele interpretou a literatura, okay? Leu muito durante, sei lá, mais de 10 anos que andou a interpretar a literatura, para poder criar todo um sistema de trabalho, ok? Não é um método, é um sistema de trabalho, onde nos dá os step by step. O que é o step 1 para começar a treinar a mobilidade, ok? O que é o step 2, por onde é que a gente vai progredir? Se eu tenho, faz muita diferenciação de amplitude passiva, amplitude ativa, ok? Se eu tenho a passiva, qual é o input treino que eu tenho que dar? Se eu não tenho a passiva, qual é o input treino que eu tenho que dar? E então dá-nos essa abordagem e essa importância de ter esses pré-requisitos para poder executar os movimentos. Ok. Explica-nos então aí um bocado como é que funciona, como é que tu aplicas todo o conhecimento que retiraste das formações, como é que tu aplicas no teu dia, nos teus treinos. Eu, quando tirei as formações, levei uma grande chapada de realidade do que é o treino em si. Não é? Nós hoje em dia procuramos, a pessoa vem uma avaliação e diz-nos, olha, eu quero perder peso. Okay? Então bora, vamos fazer uns agachamentos e umas flexões e para ainda melhorar isto tudo, vamos fazer isto em modo HIIT, porque tu não tens tempo, e porque queres despachar isto, e não olhamos para muitas das vertentes que são necessárias para criar estes movimentos. Não é? Então basicamente eu acho que as palavras, para explicar-te o conceito de mobilidade, e para não entrar aqui em conflito com muitos outros profissionais, as palavras passam a ter não têm significado, ou como é que eu tenho de explicar? As palavras não têm significado ou não têm relevância quando o significado é o mesmo. Ok? Isto para te explicar, na nossa interpretação da mobilidade, mobilidade é flexibilidade mais força. Okay? E nessa força é ter controle sobre cada amplitude que nós trabalhamos. Okay? Então, eu quando vejo que a pessoa não tem os pré-requisitos para fazer um agachamento, e agora tu perguntas, quais são os pré-requisitos para fazer um agachamento? Eu tenho que olhar para a articulação da coxa femoral, okay? Tem boa rotação interna, tem boa rotação externa, faz uma boa flexão, faz uma boa extensão, sim ou não?
ok? Tem que ver a articulação do joelho, okay? Se faz uma boa extensão, se faz uma boa flexão, se tem rotação na tíbia ou não, ok? Tem que olhar para o tornozelo, tem que olhar para o dedo do pé, tem que olhar para a coluna se ela segmenta ou não e não andar só a fazer o cat camel ou o gato camelo, ou não sei, os milhares desses nomes que existem para isso. Então eu tenho que ver se a pessoa tem esses pré-requisitos e consegue se movimentar, ok? Se ela não tem, eu sei que exercícios dar como trabalho de casa para ela poder melhorar o agachamento dela. E não é, ok, pronto, não querendo referir nomes, os ginásios hoje em dia dizem, ok, vamos vendam avaliações e as avaliações duram 15 minutos ou meia hora e façam-se uma avaliação que seja assim muito rápida e que dê para perceber quais são os mínimos da pessoa. Como é que eu em 15, 20 minutos consigo avaliar só o agachamento? Então eu meto a pessoa a agachar, olha, agacha lá e veja, ela não passa aos 90 graus, inclina demasiado o tronco, isso é falta de dorsiflexão no pé. É o que se diz sempre, não é? Por exemplo, é da praxe. É da praxe ou outras analogias. E se realmente, se calhar, avaliarmos a dorsiflexão do pé, se calhar aquela pessoa tem uma dorsiflexão do pé boa, ok? E então é perceber quais são os inputs necessários e realistas para que aquela pessoa atinja as necessidades que ela precisa. Então, tu vens para mim com um objetivo. Tu tens um objetivo, mas se calhar não sabes as necessidades que precisas para ter esse objetivo. Então muitas vezes estamos a perder tempo com essa pessoa, dando-lhe treino ou exercícios que não são realmente pessoais, né? Não estão realmente no nome daquilo que nós trabalhamos, que é o personal training. Exato. Okay? Então as pessoas e no mundo do personal training acham que é um bom trabalho e podem ter muitos clientes, ok? Mas não se lembram de perder tempo com esses clientes. Ou dedicar tempo, não é perder, é dedicar tempo a esses clientes. E então o Functional Range Conditioning deu-me essa chapada de realidade e comecei a sentir que com os meus clientes, todos os exercícios que eles começavam a fazer, ou seja, eu não deixei de fazer, apesar das pessoas virem ter comigo agora, mais por ser um mobility guy ou whatever, se calhar durante um mês ou dois, estamos a fazer só trabalho de mobilidade, ok? Porque é para as pessoas perceberem como é que têm que aplicar e terem esses pré-requisitos, porque hoje em dia existe muita confusão de treino. Então, se me estás a dar este treino todo de mobilidade, quando é que eu faço o meu treino de força? Ou um atleta, então, mas eu preciso ser mais rápido. Então, são abordagens depois diferentes, ok? Então vamos treinar 10 minutos de mobilidade para tu conseguires ter esses pré-requisitos para atingir, se calhar, esse pico de velocidade, ok? Exato. Mas, tipo, tu basicamente, então, quando a pessoa chega à tua beira, o objetivo principal é preparar a pessoa para o treino e para ela ser capaz de se mover com qualidade, não é? Com qualidade, sim. Antes de estimular a força. Sim, ok. Tipo, ou seja, na avaliação, uma das avaliações que eu faço, ok, é eu perceber se ela tem esses pré-requisitos, se as articulações estão a mover como deveriam de se mover para aquilo que elas querem. Ou seja, eu não vou dar a mesma coisa a um ombro de um nadador do que a um jogador de futebol, certo? Então, as pessoas dizem, então, mas Eduardo, qual é a amplitude certa que eu tenho que ter para a minha anca? Depende. Okay? Depende. És um sprinter? Estás a fazer escalada? É totalmente diferente a amplitude que um vai ter ou do que o outro. Então, numa das avaliações, ok, se a tua anca dá-me, ou se a tua coxa femoral me dá certos graus, esses graus são suficientes para o desporto, ou para o objetivo, ou para a atividade física que eu faço? Sim ou não? Se não, então, mesmo com os exercícios de força, eu não vou forçar, vai mais abaixo, agacha mais abaixo. Mas eu não consigo, mas vai mais abaixo. E a pessoa não consegue. Então, se o meu objetivo é que ela precise de ir mais abaixo, eu tenho que avaliar as componentes que a permitam ir mais abaixo. Então, eu não deixo de fazer os exercícios de força, se calhar não lhe dou um agachamento de fundo. Okay? O exercício, acho que já falámos disto uma vez, o press de ombros. Se a pessoa não tem a flexão do ombro, ela vai deixar de trabalhar o ombro dela neste plano. Não, se calhar pegamos num landmine e trabalhamos a barra aqui até onde ela consegue. Mas, para ela ter a maior eficiência possível da sua flexão do ombro, vamos, como trabalho de casa, incorporar o treino de mobilidade. Para que o teu movimento, se calhar daqui a 1 mês, 2, 3, 6 meses, consigas produzir muito mais força e ter esse pré-requisito. De, se calhar, poder fazer isto. Ou
vou fazer isto, estás a perceber? Mas também há agora, ultimamente, não sei se é ultimamente, mas o que eu me tenho apercebido é o pessoal confunde um bocado mobilidade, esticas uma perna, estás ali 2 minutos ou 3, estou a trabalhar a mobilidade. E creio que não seja assim que funciona. Expliquei um bocado isso. Sim, hoje em dia vemos normalmente o pessoal usa mobilidade como aquecimento e chama isto de mobilidade, ou pegam um PVC e vão rodar os ombros. Existe, o que as pessoas têm que perceber, existe uma diferença entre mobilizar e mobilidade. Okay? Mobilidade é treino de força, puro e duro, tem as mesmas componentes, usa as mesmas teorias, exatamente igual. Mobilizar, eu estou simplesmente, momentaneamente, a dar aquele espaço à minha articulação para eu poder ter essa performance nos exercícios que eu vou fazer a seguir. Mas, no dia a seguir, a minha amplitude do ombro vai ser igual. Agora, a diferença aqui que nós procuramos com o trabalho de mobilidade é o conceito de mobilidade a frio, que a gente chama cold mobility, que é, eu avalio-te agora a frio e vejo que tu tens uma flexão do ombro, X. Se calhar daqui a 2 meses, a frio, a tua mobilidade aumentou. Então tu, neurologicamente, consegues produzir ou ter essa capacidade de movimento de, sim, eu realmente tenho mais espaço agora na minha cápsula do ombro e isto, ao longo da minha vida, em qualquer coisa que eu faço, isto é útil. E senão tu tens que estar sempre, antes de fazer alguma coisa, quer tirar uns pratos da prateleira lá de cima, vou mobilizar o meu ombro para poder conseguir tirar os pratos lá de cima. Então há uma diferença entre mobilizar e treino de mobilidade. Porque é que as pessoas não se dedicam ao treino de mobilidade? Porque na sociedade de hoje têm objetivos completamente mais de estético. Exato. Que eu acho que espetacular. Eu acho que a gente deve ter um físico bonito e ter essa componente bonita. Mas se elas se preocupassem mais com a saúde, com a longevidade da saúde articular delas, musculoesquelética, metabólica, seja o que for, o corpo delas vai se refletir sendo bonito. Exatamente. E mesmo com o bem-estar dela e com a capacidade que ela tem para fazer as coisas. Não é? Porque muitas vezes, até não sei o nome dele, o Beard. O Amir. Amir qualquer coisa. E ele costuma pôr no Insta vários posts de que se as pessoas treinassem como se treina no ginásio, com os detalhes... Se movessem como treinam no ginásio. Se movessem como se treinam no ginásio, não podiam fazer simples movimentos de levantar... a máquina, fechar a máquina de lavar a louça basta irmos ali à sala de pesos e vemos que toda a gente, podemos dizer se calhar 95% ou mais das pessoas que estão a treinam em movimentos robóticos e nós vivemos num mundo que é tridimensional, as nossas articulações movem-se de forma tridimensional, então o nosso treino tem que refletir essa vertente tridimensional, ok? E não só passamos, sei lá, os treinos todos que a gente faz ou as pessoas fazem em movimentos super lineares. Sempre a extensão da coluna. Vou fazer press, minha coluna tem que estar aqui. Vou fazer squat, tem que estar aqui. Vou fazer deadlift, tem que estar aqui. Passamos sempre aqui, mas depois as pessoas esquecem-se que uma das componentes mais importantes da coluna é a flexão, também. A nossa coluna faz flexão. E quando simplesmente vão fazer uma flexão, depois pior que isso, passam 8 ou 10 horas nesta posição, com a coluna em C, e depois vão treinar força com ela aqui. Mas depois passam a maior parte do tempo aqui. Então porquê é que eu não sou forte aqui? E depois não vemos as pessoas, como o Amir usa muito o exemplo, né, de vais pegar as compras. Eu não vou pegar as compras como se fosse um agachamento ou um deadlift. E depois no ginásio, com profissionais, é isso que ensinamos. Não, se você tem uma carga pesada, a postura é esta para agarrar. Ninguém vai fazer isso. Eu pego nas minhas filhas, não faço um snatch para mandá-las ao ar. Não é? Um teórico snatch. Não, eu pego nelas, mando ao ar, elas caem, mexem-se e rebolam e as minhas articulações têm que estar preparadas para isso. Não é? Então é a vertente do treino que tem que mudar. Explica também um bocado isso de como é que fazes para quando te aparece uma pessoa que, por exemplo, que está todo dia sentado no escritório com uma postura assim e chega à tua beira ao fim do dia e quer treinar e às vezes até queixam-se de dores de costas, estar o dia todo sentado, dores nas costas, e querem treinar, como é que aplicas aí toda a ciência? Tudo passa pela avaliação. Não é? Tudo começa pela avaliação e perceber qual é o objetivo da pessoa. A pessoa passa o dia todo sentada, olha, Eduardo, ando aqui todo o dia sentado, ando cheio de dores de costas, logo aí falta de movimento. Okay? Existe uma conexão biológica enorme entre a nossa mente e o nosso corpo. Okay? Se a gente não se move, não há desenvolvimento no cérebro.
Okay, o nosso cérebro, nós começamos, acho que é o Jordan Peterson que fala no livro dele, um exemplo das lagostas, que elas chegam a um ponto da vida delas, há uma espécie de lagostas, chegam a um ponto da vida delas que se agarram a uma rocha e começam-se a degenerar. Okay? Ou começam a comer ficam agarradas à rocha e começam a comer o próprio cérebro, porque deixa de ter utilidade. As pessoas, quando têm essas dores, é por falta de movimento. Porque se tu pensares, vamos dizer que a pessoa em média dorme 8 horas, que não dorme 6, ou menos. Ou seja, estão 8 horas paradas. Depois levantam-se, demora ali 10 minutos, lavar os dentes e tal, ou antes de lavar os dentes fazem a comida, comem, sentam-se para comer até, estás a ver? Podiam comer em pé, mas sentam-se para comer. E depois moram num prédio, vamos dizer a maior parte, em vez de usarem as escadas, vão no elevador, então vamos estáticos para baixo. E entramos ou no autocarro, ou andamos, o máximo que andamos é até ao autocarro, ou até aos transportes públicos, ou até ao carro, e estamos sentados mais uma hora no trânsito, ou no autocarro, até ele fazer todas as paragens. E depois chegamos ao trabalho, né? E toda esta atividade difícil física que tivemos até chegar ao trabalho, e estamos 8 horas sentados. E não só 8 horas, mas 8 horas em stress. Okay? Num sistema, falando um bocadinho do sistema autónomo, estamos num sistema simpático, sempre fight or flight, sempre estressando o chefe a chatear, a preocupação dos filhos, eu tenho que pagar contas. Okay? E depois, o que é que eu vou usar? Vou usar 60 minutos para ir arrebentar-me no treino. Usar em posições não convencionais. É normal. Eu digo às pessoas, ou mesmo aos atletas, não surpreendam por terem dores ou por se lesionarem, se vocês não se preocuparem com a vossa saúde. Então o que é que eu faço? Avalio quais são os seus objetivos. Olha, gostava de me movimentar um bocadinho mais, então arranjo estratégias. Okay? Se calhar vai de escadas. Okay? Eu sou apologista de prefiro que a pessoa faça 10 minutos 6 vezes ao longo do dia do que 60 minutos seguidos. Então, assim, estou sempre em conexão com o meu cérebro, sempre a dizer, olha, move. Então, se calhar ela faz na pausa do almoço, em vez de ela demorar, olha, vamos sentar para almoçar, porque o típico português gosta de ter a típica hora de sentar para comer, não é? Então, em vez de comer sentado, come em meia hora e outra meia hora mexe. Está aqui uns exercícios para te mexer. Mexe a coluna, mexe o braço, os cars, por exemplo, podemos falar um bocadinho, de rodar as nossas articulações no máximo das suas amplitudes. Okay? Vou-lhe dar movimento, vou-lhe dar energia, vou-lhe dar flow, vou-lhe dar sangue, para que a pessoa consiga ser mais ativa e estar mais fresca mentalmente. Então, passa por criar estratégias de pequenos movimentos ao longo do dia. Quando as pessoas vêm treinar comigo, elas não vêm... uma expressão que o Hunter, que é um dos professores da formação que ele usa, agora não me lembro bem como é que ele usa a expressão, mas as pessoas não vêm treinar comigo para se divertirem. As pessoas vêm treinar para treinar. E no que aprendem no treino e nos inputs que levam de trabalho de casa é o que é crucial para elas. Okay? É aquilo que elas têm que fazer, e isto é muito o trabalho de mobilidade, é aquilo que tu tens que fazer para desfrutar do que tu gostas de fazer. Então, eu gosto muito de jogar à bola. Okay? E até há uns anos para cá comecei a perceber que eu não devia jogar à bola. Okay? Porque tinha muito hip impingement. Okay? E sempre que eu jogava a bola ficava com esse hip impingement. Mas eu ia jogar, no dia seguinte convidava-me outra vez, eu vou jogar porque eu gosto de jogar futebol. Só que não percebia que não tinha esses pré-requisitos. Então eu tinha que me focar em algo para poder desfrutar dessa situação. Hoje em dia vou jogar à bola e adoro, porque não sinto nada e se calhar estou acima de toda a gente porque tenho esses pré-requisitos e trabalhei. Não fui preguiçoso. E as pessoas têm que perceber, ok, isto é o que tu vais fazer e o que tu tens que fazer para poderes desfrutar se calhar das tuas 8 horas de trabalho. E as pessoas passam a ser mais produtivas. Nós temos um workshop que é o Strong Corporate, em que vamos às empresas ensinar um bocadinho como é que se faz, que tipos de movimentos podem fazer, como podem incorporar diferentes movimentos no seu dia-a-dia para se sentirem, para estarem mais produtivos e não estarem, porque quando tu tens dores, o teu cérebro não começa a funcionar, não perdes a concentração. Estás a perceber? E já perdes o teu gosto. Muitas pessoas até querem começar a treinar. Depois até começam com o gás todo e depois há ali aquelas dores que advêm de não terem pré-requisitos e estarem a fazer coisas que não estão habilitadas para as fazer e depois ganham um pouco de receio e até esquecem a atividade física por receio. E desistem. As pessoas hoje em dia fazem exercício para compensar algo. Eu saí do mundo do ginásio propositadamente, porque o exercício foi inventado por seres humanos. Okay? Nós, se calhar, o Amir até fez um post ontem e até fiz para o podcast porque dá para quantificar mais. Nós há 200 mil anos
que nos movemos. Okay? Nós, como Homo sapiens, nós tínhamos uma variabilidade de movimento brutal. Nós agachávamos, comíamos agachados, tínhamos que escalar coisas para não sermos comidos, tínhamos que andávamos muito. Hoje em dia, eu li em qualquer lado que em inglês diz hunter-gatherers, caçadores-coletores. Sim. As comunidades que ainda existem hoje em dia dão à volta de 30 a 60 mil passos por dia. Okay? Nós, na nossa sociedade moderna, recomendam 10 mil. Yeah. Então nós temos até o stress diário, ainda não atingi os meus 10 mil passos hoje, e agora sou saudável. Tenho os 10 mil passos. Então nós não só tínhamos toda esta variabilidade de movimento que não era robótica, okay? E estamos em constante movimento. Hoje em dia, há 200 anos, que se calhar é que temos esta ideia do exercício, e o exercício é ir para um ginásio, não é? Mexer em movimentos lineares. Exatamente, super controlado, robóticos. Super controlados, e depois andamos todos à guerra uns com os outros, profissionais. Não, mas aquilo está mal feito. Mas o que é que está mal feito? Depende. Não é? Depende. A mim viam-me, se calhar, punha clientes meus a fazerem o Zercher Squat. Como é que se chama aquele movimento de flexão da coluna que vais lá abaixo? O Jeff Curl. Jeff Curl. E depois ouvia zumbidos, não é? E eu, mas o teu cliente, como é que ele vai apanhar as coisas do chão? E quando a tua velhota de 60 anos tem que pegar no neto, o que é que ela faz? Vai fazer um deadlift e a seguir um agachamento? E a criança está completamente estável? Não, então vamos lhe dar aquilo que a gente precisa, porque o treinar, as pessoas têm que perceber, e a maior parte das pessoas, 90% das pessoas fazem, as pessoas treinam naquilo que são fortes. É? Vou treinar o meu bíceps, já sou forte no bíceps, então, mas eu quero um bíceps maior, então vou treinar essas amplitudes médias. Mas quando eu sou exposto às grandes amplitudes, rasgo. Então a gente, ao não explorar naquilo que o nosso genoma não mudou, não é? Que é mover-se e estarmos em constante movimento, isto porque a sociedade mudou também. Então o facto da sociedade mudar, nós adaptamos. Não temos culpa de hoje em dia, temos que pagar. Nós temos a sorte de trabalharmos no mundo em que trabalhamos, então podemos estar mais em constante movimento. Mas a maior parte da população não. Então a pergunta é, ok, o que é que eu posso fazer em uma hora? Só antes de explicar essa parte, cada vez mais estamos incorporados a, tu referiste, estar sempre sentados, o dia todo sentado, movimentos mínimos, e cada vez menos perdemos articulações nessas amplitudes, porque muita gente que tem um dia a dia, como referiste, acordar de pé e andar sentado, poucas vezes flete o joelho totalmente, estás a perceber? E depois nunca passas por essas amplitudes, nem de forma sem ser sobreposta a uma carga. Depois vamos perder, depois chegas a uma certa idade, que eu não me consigo agachar, que eu não consigo fazer nada. O nosso corpo é incrível. E hoje em dia, se tu falas com um neurocientista com 70 anos que estuda isto há 50, ele vai-te responder e perguntas para o que é o cérebro, ele vai te dizer não sei. Okay? Por isso, o nosso corpo adapta-se muito bem a tudo o que nós lhe damos. A tudo. Se nós hoje começarmos a treinar o nosso bíceps, todos os dias ele vai se adaptar e vai crescer, vai ficar mais forte. Se eu passo o meu dia todo sentado, eu vou ser muito bom a estar sentado. Então, porquê é que as pessoas, que vivem a maior parte do tempo sentadas, pensam, eu preciso de férias? Okay? E o que é que elas fazem nas férias? Elas precisam de tempo, elas não, ou estão com os amigos e estão de pé durante 15 minutos. Eu quero estar sentado. Porque o corpo pede aquilo que tu lhe dás. Exatamente. E depois não se queixem, não é? Ou mesmo nas férias, agora que eu estou de férias tenho tempo para ir fazer uma corridinha. E vão correr e, dói-me aqui o joelho. Ou vou até um bocadinho ao ginásio, ok? E magoam-se. Claro, agora tu estás a exigir ao teu joelho que faça uma flexão total, da qual tu nunca utilizas, não é? Mas que viste no YouTube, ou viste no blog, ou porque o PTX ou X diz que é um bom exercício para ti, e tu foste fazer essa situação e agora tens dores e nem voltas a fazer exercício, porque comecei a fazer no ginásio e agora magoei-me. Então o nosso corpo adapta-se a tudo aquilo que a gente dá. Se a gente lhe dá estarmos sentados, o nosso corpo vai querer estar sentado. Então é criar pequenos shifts, lá está, de pequenos movimentos para o nosso corpo se ir habituando. Acho que
No treino criámos um padrão geral para toda a gente, que é de estar sempre direitinhos, posições robóticas, e esquecemos que cada um tem o seu dia-a-dia. Eu, por exemplo, se tenho um dia-a-dia em que caminho muito ou estou sempre muito de pé, tenho necessidades diferentes de uma pessoa que esteja todo o dia completamente sentada. Não podemos dar o mesmo treino a um carteiro, por exemplo, que pode anda quilómetros por dia, e uma pessoa que está todo dia sentada no escritório. São situações diferentes, mas quando elas chegam ao ginásio, a percepção que eu tenho é que metem-nas todas no mesmo saco e vamos fazer isto porque é o que está certo. E pior que isso é as aulas, né? Certas aulas de grupo que, olha, em meia horinha vamos fazer este exercício e por muito, não culpa do instrutor, porque é difícil tu gerires uma aula com 20, 30, 40 pessoas e o instrutor é difícil olhar para todos e conseguir dar uma indicação a todos. Eu chegava a proibir certos clientes de fazerem aulas que eles simplesmente achavam divertidos. Ok, olha, vamos focar nestes exercícios, vou dar o body pump, ou não é body pump, mas não sei o que dos glúteos e não sei o que gostavam de fazer. Eu não quero que a pessoa perca essa situação de gostar de fazer. Se gostas de fazer, faz. Mas, ok, por favor, faz estes exercícios. Para te preparares para... Depois não venhas outra vez ter comigo para eu te resolver os problemas que tu própria estás a criar por não fazeres os trabalhos de casa. Eu acredito que se as pessoas se focassem o treino delas naquilo em que elas são fracas e uma vez por semana, vamos inventar, uma vez por semana fossem fazer aquilo onde são fortes, o treino delas iria ser potenciado, ou os resultados iam ser potenciados de uma forma abismal. Se tu treinasses só aquilo em que tu és fraco, que te permitisse, ok, lá está, quero ter uma melhor flexão do joelho. Então, se tu trabalhares a tua flexão do joelho através do treino de mobilidade, quando tu quiseres ir fazer um deadlift, ou queres ir fazer um leg curl, vais conseguir produzir mais força. Então, os resultados vão ser totalmente diferentes. Em vez de trabalhares em esforço ou em compensação, que é o que toda a gente está a fazer. Estás a perceber? Exato. E como é que tu... basicamente, tu ajudas as pessoas a tentarem perceber os seus pontos fracos e prepará-las e perceber o que é que elas querem fazer e prepará-las para o que elas querem fazer. Como é que tu introduzes essas rotinas dos CARs, como falaste anteriormente, na rotina das pessoas? Como é que vais acrescentando? Inicialmente, lá está, nós temos que errar muito, não é? E inicialmente, quando a pessoa vinha, avaliava todas as articulações, cabeça aos pés, e começava a perceber, e dava trabalho de casa, né? Porque vê-se muita porcaria, né? Olha, a tua articulação X está assim, está assado, está cozido, e dava-lhes um treino que às vezes durava 1 hora e que para elas, Eduardo, olha, decidi fazer o treino todo, demorou 2 horas. Pai, depois ainda tinha que ir treinar à tarde, ou tinha que não sei o quê. Então, ok, vamos criar uma hierarquia de necessidades, ok? Para aquilo que tu fazes e para aquilo que tu necessitas, o que é que nós precisamos de te começar a trabalhar? Então, os CARs é uma excelente forma de tu auto-avaliares o movimento das tuas articulações e perceberes diariamente quais são as tuas capacidades, ok? É uma excelente forma de tu lubrificares as tuas articulações diariamente, porque os CARs, a definição de CARs é Controlled Articular Rotations, ok? Ou rotações articulares controladas. E então faz com que eu ativamente passe por a minha maior amplitude daquela articulação. Ou seja, que nós nunca usamos diariamente, nunca fazemos. Esse ponto falaste, a tua maior amplitude, porque também há muitas pessoas que querem, ao tentarem fazer esses CARs e forçam e compensam. Sim, por isso é que lá está, é sempre bom sermos avaliados e percebermos. E os CARs é uma forma que eu uso aos meus clientes quando eu lhes peço, ou mesmo os clientes com quem trabalho online ou os atletas que eu tenho fora, sempre que eles me querem ou têm alguma dúvida, eu digo, olha, manda-me um vídeo dos teus CARs, okay? Isso permite-me ver onde é que eles estão a compensar, okay? Porque a compensação do movimento vai-me dizer que ele se calhar não é forte naquele, por exemplo, na flexão do ombro, então ele tem que vir aqui, ok, então baixa aqui, contrai aqui, de forma isométrica, ok? E agora tenta rodar o teu ombro e percebes que ele já não vai mais e eu tenho que ir para o lado, ok? Então dá para perceber que ele não tem uma boa flexão, ou
na passagem de flexão para rotação interna, existe ali um problema. Então o exercício que eu lhe vou dar a seguir, se calhar permite-me a mim dizer, olha, então segue por este exercício. Okay? Ou já ganhando muitos clientes, já tendo o know-how, já sei, pá, Eduardo, eu nos casos estou ali com dificuldade na extensão para rotação externa, então comecei a trabalhar mais a minha rotação externa. Okay? Pronto, como rotina diária, é brutal pelo facto de tu poderes utilizar essas tuas maiores amplitudes de forma constante. Porque nós usamos muito os morning cars, okay? Que trabalhamos ali a 30% a 50% do nosso maximal voluntary contraction. Então os morning cars permitem, ok, eu acordo de manhã e faço uma rotina de 10, 15, 30 minutos, do tempo que eu quiser dedicar a usar a minha articulação na sua maior amplitude. Então quando eu começo o dia, pelo menos as minhas articulações, ou pelo menos o meu cérebro sabe o que é o meu pescoço estar na sua máxima flexão, na sua máxima extensão, ou o meu ombro passar por estas posições todas. Okay? E depois o pessoal pergunta, mas quantas vezes eu devo fazer isto? Despede do teu trabalho e só faças isto. Se queres ter boas articulações. Isto significando o quê? Utiliza ao máximo das tuas articulações o máximo que tu puderes se quiseres ter longevidade. Porque nós automaticamente vamos perdendo das coisas. Ou vamos entrando num processo de degeneração. E um dos benefícios do FRC ou dos CARs dessa situação é nós atrasarmos esse processo. Okay? Por isso, quanto mais movimento eu lhe der, com os CARs, por exemplo, que eu estou a passar por toda essa amplitude, eu vou conseguir enviar propriedades daquilo que eu como, fazer com que o sangue circule para aquela zona, fazer com que eu lubrifique todas as minhas articulações, para elas não começarem a ter esse processo degenerativo tão cedo. Então os CARs é uma excelente forma de nós conseguirmos lubrificar as nossas articulações, todas as articulações do nosso corpo. E mesmo passar por essas amplitudes e utilizar essas amplitudes todas que não utilizamos nem no nosso treino. Exatamente. Não utilizamos entre aspas. Eu vou tirar dessa analogia. Como é que divides, já explicaste que se fosse para... primeiro trabalhas por necessidades, mas mesmo assim reparei que em alguns atletas divides por dia, por 3 vezes ao dia. Como é que divides a sessão do treino dos CARs para a pessoa que tenha um dia mais ou menos atarefado? Porque se quisermos passar trabalhar bem os CARs, ainda perdemos algum tempo. E então como é que tu fazes? Consciencializas as pessoas? Porque se pedires só para fazer CARs, a pessoa vai achar que é uma seca e esquece. E deixa de fazer. Yeah. Uma questão de prioridades. Os personal trainers hoje em dia, por terem medo de perder o cliente, então dão-lhes aquilo que eles querem. Okay? Então nós temos que saber educar as pessoas que okay, para tu atingires aquilo que queres, tens de fazer aquilo que precisas. Okay? Se elas acharem que não conseguem fazer os CARs porque é uma grande seca, então vamos incorporar uma forma de movimento que lhe permita utilizar o ombro na sua máxima amplitude. Vamos dizer, minha aluna que faz yoga, vamos dizer, se calhar nas práticas dela do yoga, que é sempre a utilização de movimentos muito passivos, ok, começa a incorporar alguma vertente ativa quando tu estás naquela posição passiva, certo? Então, se eu estou ali a fazer o downward dog ou aquela posição, vou tirar aqui 30 segundos e vou-lhe dar uma componente ativa. Vou contrair os meus músculos nesta posição. Okay? Então, não passa a ser totalmente passivo. Então, é tentar encontrar estratégias, que não é fácil, em que durante as práticas delas, ok, vamos parar neste movimento, não precisas fazer os CARs todos completamente focado, mas dá-lhe meia rotação. Okay? Ou com a anca, dá-lhe meia rotação para aqui, dá-lhe meia rotação para aqui. No escritório, eu não vou dizer uma senhora que está de saia, que se ponha na parede ou na posição quadrúpede, no chão de 4 apoios, a fazer os CARs da anca. Ela vai dizer, Eduardo, eu não tive tempo, os saias para o meu trabalho não me deixam trabalhar de outra forma. Então, se calhar, se eu estiver sentado, levanto um bocadinho a anca, rodo para um lado, rodo para o outro, faço, se calhar, de uma forma axial os meus exercícios. Com a intenção de, eu quero que a tua articulação se mova durante o dia. Mas lá está, é uma questão de prioridades. A pessoa tem que perceber as prioridades. É uma seca? É, mas também é uma seca ter que vir aturar as tuas queixas. Quando nós te damos o papel para tu fazeres as coisas, o mecânico diz, olha, tens de mudar o óleo do carro, tu não mudas. Porque é uma seca e mudar o óleo do carro. Ou porque custa dinheiro. O que é que vai acontecer ao carro? O problema vai se tornar cada vez maior.
Pois. Tem também uma seca fazer fisioterapia e ter de estar parado. Pois, é uma seca, é muito, lá está. E estar lesionado. E estar lesionado, não é? Já agora, nem te perguntei, qual é o teu tipo de público, o teu tipo de clientes que te procuram? Trabalhas mais? Cada vez mais tem sido procurado por atletas profissionais de qualquer desporto. E considero-me, me sempre ensinaram, ok, procuro um nicho. E ao longo da minha carreira sempre foi procurando um nicho. Pá, quero trabalhar com pessoas que só querem perder peso, quero trabalhar com pessoas que só querem aumentar de peso. Okay? Que eu tenho, por exemplo, sempre tive muita dificuldade em ganhar peso. Então, olha, descobri a fórmula, entre aspas, comecei a treinar, não há fórmula nenhuma, consistência, treino, comer bem, comecei a ganhar peso e digo, ok, isto é básico. Pessoal, quem quer ganhar peso, vamos fazer aquilo que eu faço. E comecei a perceber que, pronto, as necessidades nas populações e através também, pronto, do mundo da mobilidade, isto estava a praticar com qualquer pessoa. Então, trabalho com qualquer pessoa. No fundo, eu já trabalhei em lares, o que me permitiu ter uma perspectiva completamente diferente de para onde é que o nosso corpo se caminha, se não tratarmos dele, e damos a perceber, eu não quero ter 100 anos e estar assim. Exato. Então, sim, trabalho com população idosa, ou já trabalhei mais com população idosa, tenho população geral, desde advogados, a Zé Maria do Café, e tenho atletas profissionais, desde futebol, trabalho com atletas de jiu-jitsu, surf. Basicamente, quais são os pré-requisitos, o que é que tu queres, o que é que tu precisas. E através disto, através dessa avaliação, é só dar o input de treino correto àquela pessoa. Exatamente. Tu, basicamente, é muito geral, não é geral, é para toda a gente. Para toda a gente. É mediante a necessidade que a pessoa precisa, aplicas a isto. Considero-me um generalista, nesse sentido, e mesmo na vertente de treino, considero-me muito um generalista nesse sentido. Achas que, por exemplo, já falaste que também falamos em idosos, no caso de pessoas mais idosas que raramente nunca tiveram aqueles dia-a-dias que nós falámos, sempre de pé, sempre sentado, e depois chegam uma certa idade, até na reforma, que já estão parados, já é difícil, até que ponto aí consegues intervir, visto que estás a entrar numa fase muito tardia, a começarem a mover-se? Posso dar o exemplo quando eu estava num lar a trabalhar, quando dava aulas de grupo. Tinha assim, um círculo de pessoas idosas e dava-lhes um treino. E o treino super base. O que é que eles não fazem? É mexer-se. Não é? Então, olha, vamos mexer. Imagina, CARS. Aplicava a situação dos CARS e tentava regredir ao máximo possível essa situação. Ok? Eu pedia, vamos fazer flexão do ombro. E tu vias uma pessoa chegava aqui e já começava a dobrar. Não sou tão meticuloso na situação. Só levantas até aqui, perfeito. A partir daqui vamos rodar por aqui e vamos rodar. Isto de consistência, dizendo, olha, faça isto todos os dias. E se calhar ter uma proximidade mais, não sei se é bem a palavra em português, approach em inglês, é como se diz, mais de médico com aquela pessoa. Okay? E até tenho usado um bocadinho mais a situação com toda a gente. Okay, olha, o teu trabalho de casa, em vez de tomares 3 comprimidos por dia de 8 em 8 horas, é rodares o teu ombro de 8 em 8 horas. Okay? Então, e ao começarem a sentir benefícios, então vamos aumentar a dose. Vamos aumentar para 6 vezes por dia. E com a população idosa era isso que eu fazia. Olha, e às vezes pôr o dedo na ferida. Estás a ver? Ok, você está com dores porque você não se mexe. O seu comprimido é mexer-se. E na brincadeira, pegavas uma caixinha de comprimidos vazia, olha, sempre que fizer, carrega aqui no comprimido para baixo, no plástico. Okay? Usar, sei lá, brincadeiras e estratégias. Eu tinha um exemplo de uma senhora que estava lá, apareceu na aula e apareceu de cadeira de rodas. Tínhamos muita gente de cadeira de rodas. E eu fiquei, o que é que eu vou fazer? Porque ensinava muito as pessoas o simples facto de agachar e levantar e sentar com segurança. Okay? Porque eles chegam ali a um ponto muito acima dos 90 graus quando vão sentar, deixam-se cair na cadeira, a cadeira vai, partem-se todos, não é? Nesse sentido. Então eu queria ensiná-los o facto só de levantar e subir de forma de segurança, eles vão trabalhar as pernas. E aquela senhora estava de cadeira de rodas, não se mexia na cadeira de rodas. E então, sempre que eu dava esse tipo de exercícios, eu ia ter com ela e dizia-lhe, olha, faça força nas pernas, ponha a mão em cima das pernas, está a sentir aqui o meu dedo? Ok, começa a contrair. Muito trabalho de isometria. Isto constantemente, semanas. Passado
Todas as semanas eu dava-lhe isto. E sempre que eu dava os exercícios, eu ficava ao pé dela a forçar mais ainda o exercício. A dizer, agora faça com mais força. E aperta aqui o bloco com as pernas. E aperta contra as mãos. Mas resista com as mãos. Então, todo este input de isometria, que tem muitos estudos, que é super benéfico, ao passar, se calhar, 2 meses ou 3 meses, já não me lembro, levantava-se e sentava-se da cadeira de rodas. O que é que isto, em termos de significado, tem para a vida dela? Eu não dependo de ninguém que me empurre. Eu não dependo de ninguém que vá comigo à casa de banho. Eu não dependo de ninguém que me leve da A a B. Eu consigo ir sozinha. Okay? E eu só ia lá uma vez por semana. Okay? O que é que diferenciou ela, se calhar, de outras pessoas? Ela, se calhar, fazia o trabalho de casa. Exato. Okay? E mesmo em termos mentais, o processo todo cognitivo que tu tens, pelo facto de te mexeres e teres a liberdade de poder ir ao chão e apanhar uma coisa, ou teres os reflexos, brincava muito com eles com malabarismo, por exemplo, só mandar a bola por cima e apanhar, treinar essas reações, reflexos que os obrigava a trabalhar de forma rápida. Isso, mesmo, como tu estavas a dizer, tendo pessoas que já têm uma idade super avançada, o treino reflete-se muito rapidamente nos benefícios que essas pessoas vão ter. É surreal. Eu também achei que ia dar os treinos e ficava, não só a paciência que tens que ter, né, porque muitas destas pessoas têm alguma dificuldade cognitiva e alguma dificuldade mesmo, processo de pensamento, e no fundo parece que são crianças às vezes, né? Nestes lares, e essa era a minha dificuldade, e quando elas começam a ter resultados e a mexerem-se e a perguntar se eu não ia, então, mas o professor não veio, porque é que não vem, não sei o quê, porque começam a sentir essa necessidade de se mover. É super gratificante. Exato, é gratificante porque no fundo estás a dar liberdade. Estás a dar vida às pessoas. Estás a dar vida. Em vez de irem para o lar, entre aspas, morrer, não é? Porque lá está, como tu disseste, as pessoas chegam a uma certa ponto, chegam à reforma. O que é que elas fazem na reforma? Querem descansar todos os anos, todos estiveram sentadas, então continuam sentadas. Algumas poucas aquelas, agora vou jogar golfe. E como não tens pré-requisitos para jogar golfe, tem uma má coluna, agora ganhei uma hérnia porque fui jogar golfe, etc. Agora vou parar. Essa população é super importante, super importante. E no caso dos atletas, os que te procuram, o que é que contextos é que encontras? Os atletas... Qual é o feedback que eles estão também? O feedback tem sido positivo. O mais difícil tem sido explicar os benefícios que isto tem para os atletas. Porque, não diria todos os atletas, eles não são muito educados teoricamente na vertente do treino. Eles passam a ser educados na vertente do treino por estarem muitos anos a treinar e por passarem por muita coisa. E falando do mundo do futebol, como no mundo do futebol eu considero que o treino desportivo que se faz é muito mau, ok? Ou tem sido muito mau, até se calhar há 2 ou 3 anos que as coisas, há 5 anos se calhar que as coisas têm vindo a mudar, e já vês pessoal a sair das faculdades com menos como a tua, por exemplo, que já começam a trabalhar bem as coisas. Começamos a ver até pessoal a ter níveis de performance super altos, o que me surpreende é como é que com tanta informação, tanta tecnologia, tanta educação que se dá, o número de lesões continua a aumentar. Não só no desporto, mas em geral. Continuamos a ter mais dores de costas do que nunca, começamos a ter atletas com mais lesões ainda. Um dos preparadores físicos do Wolverhampton publicou há um ano atrás, ou o que é que foi, o número de lesões que a equipa tinha tido, o Wolverhampton, comparado com por exemplo, o Manchester United. Okay? O Manchester tinha à volta de 60 lesões durante o ano todo e eles tiveram 4 ou 5. Okay? O que é que isso reflete para a própria equipa? Não é? Eu tenho jogadores que eu posso utilizar. Não tenho que estar sempre a adaptar a minha estratégia porque aquele está lesionado, agora tenho que pôr o outro, e agora o outro lesionou-se. E eles são uma equipa que continuam a disputar, desde que foram para a primeira divisão, estão ali nos primeiros 6, 5, 7. Não é? Então, para os atletas de futebol, a minha maior dificuldade tem sido explicar os benefícios, porque pronto, tu já experienciaste o que é um bocadinho de treino de mobilidade, é muito parado. E tu no desporto estás habituado a estar sempre on flight, estás a ver? Se estás sempre a bombar. E a tentar dizer, ok, isto é essencial para ti. Então, tento regredir ao máximo, sei lá, faz 10 minutos por dia, faz 15 minutos por dia. Como é que te sentes? Brutal, olha, conseguia fintar para ali, conseguia fintar para a esquerda, já fazia aquilo que não conseguia fazer, ou sinto menos aquela dor na anca sempre que chuta a bola. Boa, agora, pronto, como sabes, no treino temos que avançar, temos que progredir, põe mais carga, faz mais uma série. Então, para aqueles que
sentem mais dificuldade em avançar com o treino, comece muito devagarinho, como qualquer pessoa. Aqueles que veem o benefício, porque muitos com quem eu falo ou que me contactam, vêm, olha, eu preciso de mobilidade, é isso que eu preciso, sem saber o que é a mobilidade, ou sem saber o que é o treino de mobilidade. E, ok, bora é isso, mas sabes que precisas, ainda bem, estás a ver? Então fazem tudo aquilo que tu lhe dizes. Então tens atletas como o LeBron James, que investe 1,5 milhão por ano ou mais na sua saúde. E se calhar é o jogador que acho que tem o recorde que está há mais tempo na NBA a jogar. É um exemplo chato, eu até já me chatei a ter que estar a dizer o Ronaldo. Quanto mais eu treino, e ele é um gajo que está sempre a top nos treinos, não é? Mas ele é o gajo que tem que estar sempre a top na recuperação. E a mobilidade também é uma forma de tu recuperares, de tu poderes, e ele só se dedica a isso, não é? Okay, eu saí do meu treino, o que é que eu tenho que fazer? Banho de gelo, bora, banho de gelo, a seguir massagem. Então, quanto mais eu treino, eu tenho que, pelo menos, no mínimo, dobrar em termos de recuperação. Claro. E eu acho, e a mobilidade, pelo menos para estes atletas, eu começo por aí. Como modo de recuperação, quando acabas o treino, faz este exercício. Quando acabas o treino, faz aquele exercício. Antes do treino, faz os CARs. Dá à tua articulação, já que vais utilizar a top, dá à tua articulação pelo menos os movimentos, porque o desporto é muito não sei se é o termo correto, invariável. Né? Apesar de, por exemplo, eu no futebol ter sempre movimentos lineares, onde é que eu me lesiono? Sempre que eu quero fazer uma rotação. Há muitos fatores. Eu vou chutar a bola, mas vem o gajo e encosta-me contra o ombro, então já não chutei como deve ser. Então, quanto mais a minha articulação for forte nestas amplitudes, mais eu vou conseguir produzir força nestas amplitudes ou absorver força nestas amplitudes. E eu não estou a dizer com isto que eu vou prevenir as lesões. Ninguém previne lesões. Ninguém. E o bom disto é que o nosso corpo é tão forte que por muito que eu trabalhe, se for atropelado por um carro, a minha anca não se vai partir logo. Não é? Sei lá, pessoal que eu conheço que a senhora que trabalha lá em casa foi atropelada por um carro o ano passado. Ela não partiu a anca. Teve repercussões durante o sistema, mas não partiu. Somos fortes, somos super fortes. Agora, se eu treinar, eu não vou evitar, se vier um autocarro que a força é maior do que a capacidade de eu conseguir suportar essa força, se eu tiver uma lesão, um entorse, seja o que for, eu se calhar vou recuperar, em vez de 6 semanas ou 6 meses, se calhar recupero em 2 semanas ou em 2 meses. Então permite-me ser ativo outra vez mais rápido. Estás a perceber? E ter mais capacidade para suportar mesmo esses tais fatores externos, que se formos mais, são imprevisíveis. Que são imprevisíveis. E mesmo na questão que tu falaste a nível de informação, acho que até chega a haver um contexto em que a informação se calhar é demasiada e é difícil filtrar o bom do mau. E o pessoal vê que há muitas teorias, estás a perceber? E muitas vezes o mais importante, o que as pessoas têm mais em conta, não é a pessoa que sabe mais e que pratica mais, mas é a pessoa que se calhar socialmente é mais creditada. E se calhar os fatores que a tornaram socialmente mais creditada não foram pelo facto dela fazer, por exemplo, exercício físico, estás a perceber? Sim. Temos os influencers, não é? Exatamente. Temos de entrar por aí. E estou a ver se temos aqui mais alguma pergunta. Como temos falado que cada vez mais estamos estruturados para estar o dia todo sentado, o dia sempre com a coluna em si, sempre de pé, sempre parados. Também há as novas modas. Eu digo modas porque vejo muita gente em que cada vez menos perdemos a sensibilidade dos pés e cada vez mais vou comprar estas sapatilhas, são super na questão das sapatilhas, vou comprar estas sapatilhas, são super confortáveis, vou comprar estas sapatilhas porque são giras, têm 5 cm de sola de borracha, vou comprar estas sapatilhas porque amortecem muito, e andam aquilo no dia a dia e vão perdendo a sensibilidade do pé, que, como tu referiste, nós fomos feitos para andar descalços. Comenta aí um bocadinho esse aspecto. Sim, visto que estás descalço aqui, apontei ali. A minha mãe, eu tenho 27 anos, e há 27 anos me chateia por eu estar sempre descalço. Está a gente, porquê estás descalço? Eu deixo-me estar descalço. Lá está, como falámos há bocadinho, nós não fomos feitos, não quero dar essa definição para estar descalços,
Nós passámos, foi durante muitos anos, milhares e milhares de anos, a andar descalços. E o pé, sendo a nossa base, não é? Porque eu passo o dia todo em cima dos meus pés, eu tenho que ter um bom suporte e tenho que ter uma boa sensibilidade. Okay? E antigamente permitia-nos, se eu andar de olhos fechados por aí, eu sei o que é que eu estou a pisar. Ou o meu pé era forte, toda a parte intrínseca do pé era forte. Hoje, na sociedade moderna, e não só o facto de sermos adaptados ao frio e tudo mais, hoje em dia nós nascemos e a primeira coisa que nos põe é umas meinhas, não é? E depois, se calhar, com 2 meses nem andamos e põe-nos uns sapatos que são bonitos, aquele sapatinho da Nike, aquela coisinha. Eu comprei isso para as minhas filhas, okay? Mas eu em casa, vocês andam sempre descalças. Okay? E até para as minhas filhas procuro sempre comprar sapatos que tenham o mínimo de sola possível e investir em sapatos que são mais caros para que elas possam utilizar o máximo possível do seu pé. Okay? Porque lá está, quanto maior for a nossa base, maior será mais alto será o nosso pico. Quanto mais largo for a nossa base, mais alto será o nosso pico. Então, quanto mais forte o meu pé for, maior será toda a estabilidade que eu tenho no corpo. O pé e a mão estão na mesma zona do cérebro. Okay? E muitas vezes eu peço ao pessoal para mexer os dedos do pé na avaliação, para perceber como é que eles mexem o dedo do pé, e eles mexem os dedos de cima. E estão a mexer os dedos da mão sem saberem. E eu assim, para lá de mexer os dedos da mão. E eles, não consigo, isto é bem difícil, não consigo levantar o dedo do pé. E assim, a apontar os dedos de um lado para o outro. E não só usamos sapatos pela mesma filosofia que hoje em dia o pessoal se treina. Estético. Não é? Desde os anos 50, qualquer homem gosta de ver uma mulher de salto alto. Principalmente se for vermelho. Não é? É porque é sexy. E as mulheres usam porquê? Porque o gêmeo fica mais fica, não é tonificado, mas fica contraído naquele momento. Então a perna dela fica mais assada, o glúteo dela fica mais subido. Com todo o respeito, utilizem. Mas na maior parte do vosso tempo, procurem utilizar sapatos que sejam, odeio a palavra funcional, mas que seja o mais benéfico para o teu pé. Muitos dos problemas que as pessoas têm, tipo a nível do joelho, a nível de anca, eu não vou dizer todos, não é? Porque tem que se avaliar, mas muito vem do pé. Muito vem do pé. E se nós temos um sapato que nos obriga... O que é o sapato? O sapato basicamente é uma estrutura onde tu enfias o teu pé lá dentro e o teu pé vai estar moldado ao sapato. Ou seja, se eu for para um sítio de terra batida onde há muitas pedras e há não sei o quê, o sapato vai tentar agarrar, de certa forma, as pedras ou aquela posição não convencional para o pé, que no fundo sempre foi convencional durante milhões de anos, e o meu pé lá dentro vai-se tentar adaptar ao que é estar dentro do sapato. Então ele vai-me colocar em posições onde eu não sou forte e vai torcer o meu pé. E normalmente depois aos pés vagos. É quase como, eu gosto desta analogia, se andássemos sempre com um gesso nas mãos e depois quiséssemos ter a sensibilidade de toque a tocar nas coisas, nós sentimos as coisas porque a mão está exposta aos estímulos. Nós a evolução biológica, vimos dos macacos, não é? Por assim dizendo. E tu vês, os macacos fazem tudo com a mão, com o pé, entre aspas, não é? Tu vês, o pé deles é como se fosse uma mão. Exato. E os gorilas, por exemplo, apesar de não serem bípedes, conseguem se pôr de pé, conseguem andar e ao mesmo tempo, se calhar, preciso de pegar a fruta, vão lá com o pé. Okay? Nós somos seres super inteligentes e por isso é que saímos da cadeia alimentar, graças a Deus, agora estou a ir para a mão religiosa, mas graças a nós próprios e graças ao facto de sermos bons generalistas, saímos da cadeia alimentar. Só que não percebemos que isso é um luxo. O facto de nós sairmos da cadeia alimentar é um luxo. O facto de eu abrir a porta de casa e não me aparecer uma chita é um luxo. Okay? E todo o luxo tem um custo. Okay? E esse custo é o que estamos agora a pagar por ele, nesta sociedade moderna. Porque desde a agricultura que a dor de lombar tem aumentado a níveis exponenciais. Nós só vivemos mais tempo graças à medicina que está a cobrir
muitos dos defeitos que nós temos hoje, que nós próprios criámos por falta de movimento, por usarmos sapatos, por maquilhagem, por alimentação horrível, por exemplo. Falta de sono. Por falta de sono, hipossómnia, né? E hipoquinésia, falta de movimento, e o stress, não sabemos lidar com o stress. Ou seja, eu não, sempre que eu falo disto, o pessoal tende a dizer, mas já não vivemos nessa altura. Claro que não. Tipo, o stress que nós tínhamos na altura era sobreviver, puro e duro. Não é? O stress que temos hoje em dia, eu acho que é mais sobreviver a nível psicológico. Exato. Okay? Então não sabemos lidar, e muitas destas coisas geraram doenças como depressão, entre outras, não é? Que nós não conseguimos lidar com esse stress, então vamos substituí-lo com exercício, que é stress. Okay? Não, mas eu tenho aqui bater no saco, tenho aqui libertar isto, mas não pensam que esse treino é um stress. Okay? E então, pronto, é isso. Nós temos que perceber que todo o luxo tem um custo. E se eu quiser ter o luxo de poder fazer escalada, ou se eu quiser ter o luxo de poder agachar e estar com as minhas filhas lá em baixo a brincar e rebolar, ou com as minhas netas com 70 anos, e poder fazer tudo isso e desfrutar do que é viver, okay? E de ter essa apreciação de viver, eu tenho que pagar por isso. Eu tenho que ir treinar, tenho que fazer a minha mobilidade, tenho que ir fazer o meu treino, mas que expresse essa situação. Mesmo a questão de podermos locomover à vontade e sem estarmos com dores de costas, porque as pessoas quanto a maior facilidade tivermos no calçado que tivermos, vamos correr, vamos comprar vamos caminhar, vamos comprar umas sapatilhas super mãos que suportem o meu pé, que suportem, e depois estas sapatilhas são boas porque absorvem o impacto. E me disseram, o Fábio disse-me, agora não me lembro das percentagens, mas mesmo usando os barefoot já nos tira uma grande percentagem de sensibilidade, ok? E as pessoas já agora compram barefoot e usam barefoot o dia todo. Tem que haver uma adaptação como tudo. Exatamente. Tanto para o melhor como para o pior. Acho que tudo tem que ser gradual. Não podemos passar das solas de 5 centímetros. Não passamos das solas de 5 centímetros ou daqueles sapatos super feios agora que certas marcas vendem. Não vou dizer porque elas podem patrocinar. Estou a brincar, não quero. Usam por ser estético. Eu mesmo com os atletas, quando estou com eles e olho para os sapatos deles, né, que são todos estilosos e todas aquelas, eu digo assim, não uso isso. Os gajos ficam lixados. Não uses, experimenta não usar, experimenta usar outra coisa que seja mais raso. Vais ter estilo na mesma. Tipo, ninguém te vai denegrir por tu não teres esse estilo ou ter a situação. Mas o que é que tu fazes? Um jogador de futebol usa o pé, tipo, 1h30 ou 2 ou 3 ou 4 por dia, a mais alta intensidade. Então, mudanças de direção. Se eu se calhar andar mais descalço ou usar esse tipo de sapato, eu se calhar vou ser mais forte com os meus dedos do pé, ou todos os meus músculos intrínsecos do pé vão ser mais fortes se calhar para o dia a seguir. Mesmo na questão de tipo a subir as escadas, com as barefoot sente-se muito mais a trabalhar o hálux e a dorsiflexão do pé do que com umas sapatilhas muito altas. Com as altas quase que empurras com a base toda, com as barefoot fazes um movimento natural que no caso do futebol fazes para saltar. Tu para saltar não empurras o chão e deixas o chão, tu empurras e dobras o hálux e só depois é que sais. O pessoal, os jogadores de malta que faz desporto hoje em dia, por exemplo, jogam ligados. A maior parte deles liga aos tornozelos. E tu vais pensar, futebol ou o basquete, eu preciso daquela vertente elástica do meu tornozelo para poder ser mais eficiente no desporto que eu faço. Mas o que é que eu faço antes? Eu vou bloqueá-lo. Que é para, se houver alguma instabilidade, eu não partir ou não. E partem na mesma, porque se eu for lá fazer um carrinho, aquilo vai partir na mesma. Não é a ligadura que vai salvar de alguma coisa. Então porque é que as pessoas não pensam, eu vou trabalhar para me proteger a mim próprio e vou ter um tornozelo incrível, que é para eu poder saltar mais alto ou poder absorver a força de impacto melhor. Porque é que não há esta mentalidade e há a mentalidade sempre de eu vou fugir e vou fazer o que é mais fácil, então vou ligar o meu pé. Nem só nisso, também temos isso, temos os cintos para fazer qualquer exercício, temos Porque é que eu vou pôr um cinto se eu não suporto a carga sozinho? Exatamente. Temos o rapaz que
começou a treinar esta semana e já comprou umas ligadoras para o pulso porque os outros usam e começam logo pelo estilo e nem sabem Sim, o problema que parte tem. estética. Eu acho que a estética é incrível e mantenham porque é uma forma de começar. Mas a partir daí, façam as coisas tipo, bem, progridam bem. É a mesma questão da adaptabilidade, porque tem colegas que treinam há um ano, mas agora a fazer a movimentos de empurrar está-me a doer os pulsos. Porque estás-te a adaptar a uma nova carga. Eu, por exemplo, eu parti aqui o radiocúbito e quando voltei a treinar usei toda a gente me dizia assim, usou uma proteção. Só que eu os primeiros tempos nem tinha comprado a proteção, esquecimento e pronto, queria treinar e lá comecei. Depois, devias usar, que isso ainda está sensível. Lá eu comecei a usar e depois posteriormente, quando comecei a voltar às cargas que tinha, começou-me a doer novamente. E eu assim, dói-me que se eu tirar isto vai ser pior. E eu assim, mas fartei-me daquilo, tirei. E as primeiras 2 semanas, até o corpo se adaptar, sentia ali um bocado de dor. Hoje em dia não sinto problema nenhum. Se tivesse continuado, o meu pulso creio que não se tivesse fortalecido. O Spina usa uma expressão uma vez que faz todo o sentido. Nós quando partimos o ombro ou fazemos alguma coisa no ombro e vão-nos imobilizar, não é? Porque pronto, para os tecidos regenerarem naquela posição. E a posição normal é aqui. É? Que normal, entre aspas, que nos colocam para imobilizar é esta. Okay? Então, quando eu começo o meu processo de recuperação, o meu ombro moldou-se ou regenerou-se nesta posição. Aqui. Até o cotovelo. Cotovelo e tudo mais. Então, quando eu vou começar, já tenho uma dificuldade enorme para começar a usar toda esta amplitude. Então, eu passo e perco demasiado tempo até chegar a esta amplitude. A forma, se calhar, correta de imobilizar seria aqui. Okay? Porquê? Não só estou na minha amplitude final e ela vai ser forte aqui, okay? Mas não é convencional, porque senão vou passar o tempo todo a pessoal a dar my fives, okay? Vou bater nas portas e não é confortável, vou dormir assim, não tenho espaço na cama, por exemplo, estás a perceber? Eu acho que o pessoal, eu acho que o treino é incrível e tem que substituir, ou as pessoas têm que usar o treino. Eu para mim acabava com todos os ginásios. Porque para mim não faz sentido eu ter que me inscrever e despender dinheiro para ser fisicamente mais eficiente. Se eu não sei o que fazer, contrato alguém. E se calhar, se pensarmos, olha, 30 euros por mês dá quase 400 euros por ano. Não é? Dá 360 euros por ano. Sim. Eu se pegar nesse dinheiro para me educar com um profissional, e não só, tipo... Se formos falar dessa situação de poder investir num profissional, há muitos sítios onde podemos poupar. Mas porquê é que eu não consigo treinar em casa? Não vou ficar com aqueles músculos todos? Claro que vais. Seguindo as leis da natureza. Não é? A adaptação, a intensidade que eu coloco, o volume que eu coloco, isso tudo vai fazer com que eu defina... Agora, vou competir. E tudo o que seja competir, vou ser powerlifter, compra uma carrada de pesos, põe na garagem, ou não temos garagem porque vivemos em apartamentos, aí sim, ginásios devem existir para essa situação. Agora, para o facto de simplesmente de eu me ver para ter mais saúde, vai à rua, está a chover, faz em casa, não tem espaço, de 2 metros quadrados não dá para treinar, não dá para saltar, não dá para, percebes? Então foi aí que eu percebi também uma das situações que eu queria sair do ginásio, foi por isso, não há desculpas para a gente treinar e até me obrigou muito mais, muitas vezes eu pensar, como é que eu vou treinar? Okay. Ou o meu cliente, por exemplo, o ginásio que tu já viste, que eu dou no 1º de dezembro, não tem as melhores condições. E os atletas vêm, atletas novos, e onde eu estava, tínhamos um ginásio brutal. E eu, aqui não consigo trabalhar. Eu não consegues trabalhar, então mas o que é que o músculo faz? O que é que queres trabalhar? Quero aumentar aqui a perna, quero ter mais força na minha perna. Qual é o movimento que a perna tem que fazer? Quer fazer uma leg extension? Então trabalha uma leg extension. Aprenda a conectar o teu corpo, aprenda a fazer uma contração interna. Não é? E a situação do pé é a mesma coisa. Quanto mais tempo chego a casa, vou-me descalçar. Descalço-me, vou pôr ao frio. Estou a ver Netflix sentado no sofá, porque é que eu não vou 5 minutos para o chão e não me mexo? E crio eu a minha própria série de movimento. Quando está na introdução, eu vou fazer os meus carros, eu vou fazer o trabalho de casa que o Eduardo me deu para fazer. As pessoas
não tenho tempo para fazer as coisas. E essa desculpa, estou no elevador, estou no autocarro, Cristina, quanto tempo é que você anda no autocarro? Pá, estou ali meia hora, dá-lhe os pulsos, carros para o pulso. Eu estou no trânsito, estou ali a trabalhar a minha rotação interna, os meus pós and rows que eu tenho que fazer, os meus trabalhos de casa que eu tenho que fazer. É aproveitar o tempo. Não é? Estou no carro, pá, mexo os dedos do pé se o carro estiver parado. E o pessoal foca-se muito no que não, do que ter cuidado e fugir ter medo, mas esquecem-se que o corpo humano é super adaptável. O corpo humano é incrível. Se tiveres alguma deficiência ou de algum movimento, o ser humano adapta-se a essa circunstância. Temos a perceber até que a melhor forma de nos que ele tem que se adaptar. Não é? Exatamente. A qual ele tem que se adaptar. Falando em mitos, vamos aqui para terminar falar um pouco daquele mito que se ouve muitas vezes dos joelhos, que em muitos ginásios vemos muitos PTs, o joelho não pode passar da ponta do tornozelo e essas histórias. E já, se tiveres algum mito que também queiras aí mostrar. Se vamos entrar em mitos, estamos lixados mais 2 horas. Eu acho que os mitos criam-se por medos, não é? E porque alguém errou, e ainda bem que alguém errou, para se criarem esses mitos. O mito do joelho não passar a ponta do pé. Por exemplo, quando estamos a fazer um... Acabou? Queres escapar? Estamos a falar ao amor. Pessoal, desculpem, tivemos aí um problema com as câmaras, mas continuando aí na questão dos mitos. Pronto, o que eu estava a dizer, o mito do joelho não passar a ponta do pé. Por exemplo, quando fazemos o lunge, não é? O joelho não pode passar a ponta do pé. Mas as pessoas não olham para a perna de trás. Não é? E quando o pé está em dorsiflexão e o dedo está em dorsiflexão, e até falei disto há um pouco tempo com um colega nosso de profissão, ele disse, mas quando o joelho toca no chão, ele está paralelo ou está paralelo ao pé. E eu, mas olha para o pé, qual é a posição do pé? O pé está em quase máxima dorsiflexão, o dedo está em máxima dorsiflexão, então o joelho não está a passar a ponta do pé. E o problema é que nós tentamos nos proteger nos treinos com estes mitos, mas esquecemos que na vida real e no desporto e na profissão nós somos expostos a estas posições excessivas, às chamadas de excessivas. E então, lá está, o mundo do treino de mobilidade e não só, eu se calhar não tenho que forçar logo o meu joelho a passar a ponta do pé, ok? Mas tenho que regredir. E aos poucos vou construir essa progressão até eu ter o máximo possível de joelho a passar a ponta do pé. Porque faz todo o sentido. Porque quando eu sou exposto, tenho que sprintar ou tenho que fazer uma força nessa posição ou proteger-me, eu vou me lesionar, vou rebentar o meu joelho, vou rebentar o meu tornozelo, vou rebentar a minha anca, porque nunca treinei isso. E porque me sempre disseram que o joelho não deve passar a ponta do pé. E agora, quase para terminarmos, explica-nos quem são os teus mentores e conta-nos, aprofunda mais um bocadinho quem tu és, conta-nos um bocadinho sobre ti e quem são os teus mentores, para terminarmos. Assim, eu como mentores, eu vou-te explicar isto de 3 formas. Eu tenho pessoas singulares como mentores e eu sempre fui uma pessoa muito calada. Não se nota, estamos aqui há muito tempo, mas por isso é que agora falo muito, mas sempre fui uma pessoa que observa muito tudo. Então gosto de estar sempre a aprender um bocadinho do que é que se está a passar. Então, o meu pai e a minha mãe, pronto, lá está, obrigado, vocês são bem fixe. Porque sempre pensaram, e desde pequenino que me dizem, e as minhas filhas agora, tipo, pensa grande, ok? E pensa fora do quadrado. E agora que eu fui pai, que sou pai desde os 23, 24 anos, tenho 2 filhas, e fui pai jovem, e ainda estava e estou um bocadinho naquela definição do que é que eu quero ser, ou o que é que eu queria fazer agora, tenho que tudo moldar, né? Porque a gente passa a ter filhos é completamente diferente. Então comecei a pensar que eu, para pensar fora do quadrado, tenho que pensar o que é que se passa dentro dele, ok? E quando a gente pensa no quadrado ou no círculo ou nestes nossos limites, nós, para pensar fora deles, pensamos, não, mas eu quero é ter um carro, e quero é viajar, e quero é ser mais forte, ok? E esquecemos-nos dos nossos limites. Então tentamos substituí-los com estes sonhos. Então eu, muito pegando no mundo da mobilidade, ok, quais são os meus limites? Então eu não vou denegri-los, ou não vou evitá-los, e eu quero é expandi-los.
E ao expandi-los, vou aprender a conquistá-los. E ao conquistá-los, o meu limite agora passou a ser maior. Então eu tenho mais capacidade. Eu não saí do círculo, okay? Porque se eu sair do círculo, eu evitei tudo aquilo. E quando isso acontecer outra vez na minha vida, ou quando eu for exposto a essa posição, eu continuo fraco. Okay? Porque estou noutro círculo, estou noutro quadrado. Então a ideia é pensar bem o que é que eu tenho dentro do quadrado, reformulei um bocadinho daquilo que sempre me ensinaram e expandir essa situação para expandir os meus limites. Outros dos meus mentores, eu não tenho... as pessoas normalmente perguntam essa situação, quem é que tu segues? Michael Jordan, top. Cristiano Ronaldo, passa. Claro que toda esta malta são mentores e todos este pessoal de sucesso hoje em dia falam dos clichês e temos o clichê de temos que dar mais amor e temos que ser mais gratos. Isso tudo faz todo sentido e os clichês existem por alguma razão. Okay? Mas, por exemplo, eu gosto de seguir pessoas que não estão expostas a nada, mesmo nas redes sociais. Okay? Ele não está à procura de me vender algo. Okay? Ou ele não está à procura de pintar a sua imagem daquela forma. Okay? Ele é completamente normal. Só que ele faz o pin e chegou a fazer o pin desta forma. Então eu vou aprender com o gajo. Ele não está a tentar vender nada. Eu quero saber como é que tu fizeres. Por exemplo, um dos meus mentores é o meu irmão. Okay? Pelo simples facto de mostrar que é possível experienciar a vida ao mais alto nível sem ter que mostrar isso. Okay? No mundo do fitness, lá está o que falámos no início, o Torres, e ainda bem que trabalhamos juntos, porque eu gosto-me sempre de conectar com pessoas que sabem mais do que eu, porque tenho muito a aprender. O Torres é um deles, aqui a nível nacional. A nível internacional, vários. O Dewey Nielsen, okay, que é um dos professores do FRC, mas tem um conhecimento incrível. Lá está o Amir, para mim, incrível, porque o homem treina, vocês não têm noção, mas o homem treina 4 a 5 horas por dia. 4 a 5 horas por dia. E ele explicou isto de forma muito simples. O pessoal fica, como é que tu treinas 4 a 5 horas? Simples, olha, eu durmo 8. Durmo 8 a 9 horas. Trabalho 6 horas. Okay? Fazendo as contas, dá 13 horas, 14 horas. 13 horas. Sim, 14. Mais, tiro 3 horas, vamos dizer que eu tiro 3 horas para comer. Okay? Dá 17. Ainda tenho mais, se calhar, umas 3 horas para falar com clientes e fazer aquelas shenanigans, aquelas coisinhas que tenho para fazer. Okay? Já vamos em 21. Eu já tenho aí, só aí no mínimo já tenho 3 horas. E ele não, claro, ninguém demora 3 horas para comer sempre, né? Há comidas que se fazem 15 minutos. Sim. Então não há desculpas para não treinar. Se o homem treina 5 horas, é um homem bem sucedido, está constantemente, entre aspas, nas redes sociais e despende tempo nessa situação, nós não temos tipo de desculpas para não treinar nessa situação. Então, é outra das pessoas com quem eu sigo e há certos modelos no mundo do fitness que por tornarem as coisas simples. O pessoal que torna as coisas simples não é fácil. Exatamente. Mas quando tu vês que como é que se cria a simplicidade através de hábitos? Porque é que é tão fácil para ti ter six-pack abs durante 10 anos seguidos? Consistency. Eu tenho que mudar a minha comida todos os dias e tenho que pensar no que vou comer amanhã. Não, meu, arroz, outra vez arroz. A expressão de outra vez arroz faz sentido. É ser consistente. Treinar, a minha prioridade, quais são as suas prioridades? Né? E as pessoas têm as prioridades todas lixadas. E é por isso que não têm dificuldade em seguir ou ter mentores. Exato. O bem dos mentores que nos traz é muito a cena da disciplina e da criação dos hábitos, porque se não tivermos isso, eu gosto do caniano lá da maratona, que ele fala da disciplina, que se não formos, a disciplina traz-nos liberdade e felicidade, e se não formos disciplinados seremos escravos dos nossos humores e dos nossos humores e comportamento. Ele disse outra. Ele é. Também não me lembro. Mas eu lembro do discurso. Faz sentido. É humores e. Olha, não esquece. Fala aí. Onde é que te podemos encontrar? Onde é que podem me encontrar? Podem encontrar. Onde eu faço a maior publicidade, onde eu exponho um bocadinho o meu trabalho, e se vocês forem lá não vão encontrar aquela página com o desenho dos Illuminati toda X e bonita. Okay? Sou muito natural nas coisas que eu exponho. Coach Eddie 313. Nós vamos meter depois. E depois podem seguir também o nosso trabalho, o nosso projeto a nível nacional e internacional, a strong.tribe.
Basicamente podem me encontrar por aí. Se quiserem me contactar pessoalmente, eduardo@strong-tribe.com e venham venham ver um bocadinho daquilo que a gente faz. Vão ver vídeos de mobilidade, vão ver vídeos de treino, vão ver vídeos a brincar com as miúdas e o porquê que é importante tudo isto e manter esta vidinha. Fixe. Agradecer-te desde já o convite por teres vindo. Obrigado. E este tema é super interessante porque, como tu explicaste, dá para a tia Maria e dá para o atleta, para a tia Maria de 60 anos e para o atleta, dá para toda a gente. E é um tema que fala-se muito, mas fala-se com pouco conhecimento, acredito. E acho que tendo uma pessoa que lê muito sobre isso, tipo tu, é fundamental informarmos mais em pessoas que sabem realmente do que estão a falar, do que fazer... de dizer por dizer, não é? Dizer por dizer. Vamos nos despedir. Fiquem bem, um abraço e até à próxima.